Mas a pergunta a ser feita é: que anúncio é esse? Com qual propósito? Será que Deus está querendo mostrar, de fato, que Jesus está voltando? Será que nós podemos encaixar esse momento terrível, único na história da humanidade, com as profecias bíblicas a respeito da volta de Cristo? Agora deixe-me ver algumas passagens do livro do Apocalipse com os irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem, se possível, em Apocalipse capítulo 6. E lessem aí comigo os versículos 7 e 8. Nós estamos aqui em Apocalipse 6, naquele momento em que o Cordeiro, Jesus Cristo, está abrindo os selos do livro que ele recebeu do Pai. E que representa o domínio dele sobre céus e terra. Nós entendemos que quando Jesus subiu aos céus, depois de ter sido morto na cruz e de ter ressuscitado vitoriosamente, ele foi aos céus e recebeu o trono, a majestade, o governo. Ele disse: eu recebi toda a autoridade sobre os céus e a terra. Esse livro que ele toma da mão direita do Pai simboliza esse momento em que ele foi coroado nos céus, reconhecido nos céus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele passa a abrir os selos do livro. E cada selo cumpre eventos na terra. E note o que cumpre, quais são os eventos do quarto selo. O verso 7 diz: quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada a autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então notem que um dos 4 instrumentos de morte aqui, de destruição do quarto cavaleiro, é descrito como mortandade. Espada é uma arma, né? Fome é falta de alimento, as feras são as bestas, mas mortandade é um termo que aponta para enfermidades, pestes. Então, pestes variadas são um dos instrumentos, sem dúvida, do quarto cavaleiro de Apocalipse para julgar o mundo. Mas isso daqui não é um evento relativo ao fim dos tempos. Isso daqui é o que está acontecendo desde o momento em que Jesus subiu aos céus e pegou o livro e começou a abrir os seus selos. Então, são coisas que têm acontecido ao longo de toda a história, desde que Jesus ressuscitou e começou o seu reino celestial, o seu governo. São atos da justiça de Deus sobre este mundo, em grande medida porque este mundo refrata, recusa a pregação do Evangelho. Nós interpretamos o primeiro cavaleiro, o branco, como sendo a vitória da pregação do Evangelho em todo o mundo. Mas nem todos aceitam, recebem o Evangelho e, portanto, trazem consequências mortais para si mesmos ao recusar a pregação do Evangelho. Então, esse sinal é genérico demais, no meu entendimento, para aplicar ao coronavírus. Ou se nós entendermos que ele é apenas mais uma dessas doenças usadas por Deus ao longo das gerações, ao longo da história, para mostrar sua ira, para mostrar sua justiça. Mas esse sinal aqui, do quarto cavaleiro, não é um sinal da vinda iminente de Cristo. Antes, é um sinal do juízo de Deus contínuo sobre o mundo, para que os homens em todas as gerações, em todas as épocas, se arrependam e busquem a salvação em Cristo Jesus. Mas e quanto aos outros textos de Apocalipse que mencionam doenças, pragas, destruições? Será que o coronavírus pode se encaixar com algumas dessas outras descrições de Apocalipse? De fato, meus irmãos, em pelo menos 2 momentos em Apocalipse, nós vemos 2 séries de 7 que trazem destruições terríveis sobre o mundo. São as 7 trombetas do Apocalipse, que estão entre os capítulos 8 e 11, e as 7 taças, ou flagelos, que estão todas lá só no capítulo 16. E se você ler o capítulo 16, versículo 1, veja essa passagem, Apocalipse 16, verso 1, o primeiro flagelo é um tipo de enfermidade, sim.
Veja o que diz a palavra. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então observe, aqui está claramente uma terrível doença derramada sobre o mundo pela primeira taça, ou a primeira dos grandes flagelos julgadores, né, de Deus sobre o mundo. O anjo derrama essa taça da ira. O sentido da taça é realmente um recipiente cheio da ira de Deus. Ele derrama isso pela terra. E a primeira grande praga, a primeira grande destruição, são úlceras malignas e perniciosas. Algum tipo de enfermidade terrível sobre os homens. Mas veja, e esse é o meu ponto aqui, veja sobre quem esse flagelo recai. Ímpios apenas. Os perdidos. Ele diz, aos homens portadores da marca da besta. Somente a eles. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Na verdade, queridos, tanto as trombetas, que eu já vou também falar um pouco delas, quanto as taças de Apocalipse, elas se assemelham muito às pragas do Egito. O pano de fundo da descrição das trombetas e taças são as 10 pragas do Egito, especialmente a 10ª praga, que foi a praga derradeira, a praga mais julgadora, né, de Deus sobre o Egito. Mas aquela praga sobre o Egito, a 10ª praga, teve um elemento muito importante e necessário para a nossa compreensão. Houve uma distinção, uma separação clara que Deus realizou entre seu povo, o povo da aliança, os crentes e os ímpios. Porque Deus mandou que os crentes, né, os filhos de Israel, colocassem uma marca de sangue na sua porta, uma marca de identificação, de maneira que quando o anjo vingador passasse pelo meio do Egito, dizimando os primogênitos, aqueles que tivessem a marca sobre a casa, sobre a porta, seriam poupados dessa grande destruição. Agora notem como lá no capítulo 7 de Apocalipse, nós vemos exatamente essa mesma ideia. Em Apocalipse 7, o versículo 2 em diante, diz assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Aqui está a marca de Deus, o selo de Deus. Ele diz: não façam mal aos destruidores, que passarão para destruir tudo. Não façam mal a ninguém, nem a árvore nenhuma, não mexam numa folha sequer, até que nós selemos, coloquemos esse selo na fronte dos servos de Deus. Um selo foi posto sobre as casas lá no Egito. Mas no Novo Testamento nós vemos um selo sendo posto na fronte, né, na testa do povo de Deus, dos servos de Deus. É a marca do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a marca de salvação. É a marca do sangue do Cordeiro. Depois, o texto mencionará outra marca também na fronte e na mão. Mas essa marca é do dragão, do anticristo, do falso profeta. Essa marca é a marca dos perdidos. Todos são marcados neste mundo. Uns recebem o selo do Deus vivo, outros recebem a marca da besta. Mas notem, os que recebem o selo do Deus vivo são poupados dos juízos de Deus,
das ações julgadoras de Deus sobre este mundo. Aquelas do tempo do fim, evidentemente. E é isso que eu estou dizendo, que por isso nós não podemos identificar o coronavírus com uma das pragas, ou com uma das taças de Apocalipse, porque então atingiria apenas os ímpios, não atingiria o povo de Deus. É assim que eu entendo essas passagens. Notem, no capítulo 9, ainda em Apocalipse, quando é descrita a quinta trombeta, no capítulo 9, a partir do versículo 3, ela é descrita como uma subida de gafanhotos. O verso 3 diz assim: também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva verde, ou à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente, então veja sobre quem recai esse flagelo, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Sobre essas pessoas, os que não têm o selo de Deus sobre a fronte, é que recaem as terríveis pragas profetizadas em Apocalipse. Porque todas elas, as trombetas, as taças, são anúncios do juízo final, são anúncios do último dia, anúncios do momento do retorno de Cristo Jesus. E é por isso que eu estou dizendo, afirmando biblicamente, que o coronavírus não é nada disso. Não representa isto.